coisa que me chamou muita atenção, eu queria mostrar para vocês algo muito interessante diante da tragédia lá do Rio Grande do Sul, que foi a doação de casas prontas que foram doadas pela Agência da ONU para Refugiados. A gente vai passar aí as imagens. Olha aí a casa que vocês estão vendo. São casas de 18 metros, prontinhas em 4 horas. Elas ficam prontas em 4 horas. São casas modulares que desembarcaram hoje no aeroporto de Congonhas. Um carregamento de 100 casas desse tipo aí que a gente está vendo. Olha só. E elas vão seguir por terra até o Rio Grande do Sul. Elas desembarcaram no aeroporto de Guarulhos hoje, né? Não desembarcaram lá no sul, desembarcaram no aeroporto de Guarulhos. E aí elas vão seguir por terra até o Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil, a gente tem nesse momento lá no Rio Grande do Sul quase 50 mil pessoas em abrigos e 581 mil pessoas desalojadas. Essas casas foram doadas, né, feitas pela Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados. Ao todo, 200 estruturas vão se transformar em moradias temporárias emergenciais. Não é uma solução permanente, mas ela busca dar mais privacidade, mais segurança às famílias, mais dignidade, né, nesse primeiro momento, nessa reconstrução. A ação foi feita de forma conjunta, é uma parceria da Acnur com o programa Avião Solidário, da Latam, e foi coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores e também pelo Ministério dos Portos e Aeroportos. Fizeram toda essa negociação para que essa carga chegasse. É uma carga muito pesada, como a gente pode imaginar, né? São 200 estruturas que estão sendo doadas. O carregamento tinha 16 toneladas, foi transportado gratuitamente, vindo da Colômbia. Essas casas, elas são bem pequenas, são leves, elas são feitas em aço leve. As unidades, elas têm quase 18 metros quadrados, tem 2 metros e 80 centímetros de altura, 5 metros e 60 centímetros de comprimento e 3,300 de largura. São resistentes a ventanias, isso que é muito importante, são peças necessárias para montagem, que são transportadas em 2 pacotes que pesam 160 quilos e somente o abrigo tem 140 quilos. E um dos idealizadores e desenvolvedores dessa casa diz que elas resistem a ventos acima de 100 km por hora. Essa estrutura é composta por teto e divisórias de parede, porta com fechadura, o que é interessante, 4 janelas, 4 saídas de ventilação. O telhado e os painéis de parede são semirrígidos, opacos, ainda um revestimento do piso, energia solar, iluminação LED, sistema de ancoragem. Ela é super fácil de montar, uma equipe de 4 pessoas consegue montar essa casa entre 4 e 6 horas. E o projeto permite que a estrutura seja montada e utilizada no mesmo dia em que chega no destino. E o prazo de validade dessas casas é de 5 anos. A vida útil mínima é de 3 anos para os painéis. Tá aí um pouco das curiosidades dessas casas modulares, para quem quiser saber mais detalhes do que eu trouxe aqui, tá na nossa página do UOL. Interessante, não, doutora Flávia? A gente vê aí o uso da tecnologia, o quanto isso pode ser importante para ajudar essas pessoas na reconstrução. Isso é dignidade, né? Exatamente, né? Eu acho que a gente conta com parcerias externas, isso é uma parceria que vem da ONU, mas eu acho que a gente tem algumas questões importantes, né? Além de receber um produto como esse, a gente recebe uma tecnologia que pode ser investida, que pode ser repetida, que pode ser reiterada para outros momentos numa nação como a nossa, que ainda passa por enfrentamentos políticos, econômicos e aqueles da natureza, que, como bem trazido, eventualmente são só da natureza, mas eventualmente tem conectivo com falta de empreendimento, de responsabilidade na hora de versar, né, os valores públicos, e são profundas análises que precisam ser feitas, mas a chegada de um equipamento como esse, né, de um módulo como esse, traz a prática, ainda que temporária, mas imediatamente necessária, de um dos princípios mais fundamentais da nossa ordem constitucional, que é a dignidade da pessoa humana, e aí ancorada com a proteção da moradia. E o que me chamou a atenção foi um elemento que você trouxe, Fabíola, que eu vi logo na imagem, que é o fato de ter fechadura na casa, né? A pessoa ela consegue, de fato, alicerçar
privacidade nesse momento. E isso é muito importante, porque entrega para essas pessoas a perspectiva de pertencimento e de acolhida de alguma gama de direito e de justiça mínima para um momento tão trágico. Eu fiquei tão animada quando eu vi essas casas modulares, porque a gente vê o tamanho da tragédia lá. Hoje estava vendo imagens de São Leopoldo, ainda muitas ruas alagadas, ainda tem tanta coisa a ser feita, né? O trabalho, inclusive, do Ministério das Cidades em conseguir ter uma resposta das prefeituras que estão ainda mergulhadas no meio da tragédia e que não tiveram ainda a possibilidade de estruturar os planos para a reconstrução dessas cidades e dessas casas, né? Portanto, a importância, são pouquíssimas casas diante da necessidade, a gente está falando aí de 50 mil pessoas em abrigos, mas já é alguma coisa e traz um pouquinho de esperança, né? Como várias das situações aí relacionadas ao Rio Grande do